Fala galera, tudo bem? Luiz aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que faz esse joguinho aqui em React Native. Recentemente eu vi um vídeo aqui no YouTube sobre como fazer o joguinho do Snake em React Native e eu resolvi fazer minha própria versão aqui e passar para vocês, beleza? Então bora lá para mais esse vídeo. Fala pessoal, como eu falei na introdução, esse é um vídeo que vai ser um pouco diferente, né? Eu tô pegando uma inspiração de um outro vídeo aqui no YouTube, inclusive já tô deixando o link do canal e do vídeo aqui embaixo e também deixando o repositório desse projeto aqui do GitHub também aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu já vou fazer aqui todas as instalações necessárias e depois a gente explica cada uma durante o vídeo. Pacotes instalados, a única coisa que eu instalei aqui foi o React Native Gesture Handler, que vai ser o pacote responsável para detectar os gestos, né? Esse aplicativo, esse joguinho vai ser controlado dando gestos, né? Deslizando para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. O Safe Area Context, que é onde eu vou fazer o seguinte: para eu saber a medida certinha da tela no React Native, normalmente a gente usa o Dimensions, né? O Dimensions, que eu pego a largura e a altura. Mas nesse caso, como eu vou preencher a tela aqui com pixels, né? Com quadradinhos que eu vou chamar de pixels, eu preciso saber a área útil, né? Então eu tenho que descontar essa área aqui do Note e desse slidezinho aqui, né, no iOS. Então eu uso esse React Native Safe Area Context para eu pegar a área útil na questão da altura, tá bom? O status bar já vem instalado junto com o Expo e eu instalei também o Expo Haptics, que é para eu fazer aquelas vibrações, né? Então quando eu comer uma frutinha, ele vai dar uma vibrada. Quando der game over, vai vibrar. Então isso aqui a gente só vai perceber nos dispositivos reais, né? No simulador não tem como ver isso, mas é legal também, um toquezinho legal aí, mais uma para a gente aprender, beleza? Então todas as instalações necessárias feitas, vamos já para o nosso código, né? Então eu vou criar aqui uma pasta src, onde que vai estar o nosso código. E aqui no meu app.tsx, eu vou remover tudo que tem aqui e eu vou copiar aqui o que eu já fiz, né? Ele vai dar o erro aqui nos componentes, porque ainda não está pronto. Nós já vamos criar isso agora. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, pessoal? O Expo Status Bar, eu estou deixando ela na cor branca, né? no modo Light. Eu tenho o Safe Area Provider, que é o provider que vai estar em volta, que vai conseguir me fornecer essas medidas, né? Vai ter um hook aqui porque eu vou usar desse Safe Area Context. Então esse Safe Area Provider é o provider para esse hook, para eu descobrir a altura utilizável aqui da tela. O Gesture Handler Root View, que é uma view que você coloca em volta de toda a aplicação, para você detectar os gestos, né? Isso também está tudo na documentação do Gesture Handler, é bem tranquilinho. A importação do Gesture Handler, né, também tem que fazer. Acho que tem mais algum passo, quando você não está usando o Expo, tem mais algum passo aqui para fazer na pastinha Android, né? Então, se você estiver usando sem o Expo, olha na documentação. E aqui vai ser o nosso jogo em si, né? O nosso componente Game. Então, basicamente, nosso aplicativo nosso arquivo de entrada é só esse. Então aqui eu já vou criar aqui uma pasta Components. E aqui dentro eu vou criar o game.tsx, que é o nosso componente principal. Eu acho que eu criei ele como pasta aqui, né? Vamos deletar. Agora sim. Então, pessoal, esse nosso componente game aqui, ele vai ser o nosso componente principal, né, que engloba a nossa aplicação, e dentro dele vai ter aquela header, né, nós vamos criar aqui os componentes, vai ter aquela placa quadriculada, né, nós vamos chamar de board, vai ter a nossa snake em si, e vai ter a fruta. Então são esses 4 componentes, digamos assim, que vão ter aqui dentro. Esse componente aqui, pessoal, ele vai ser um Pan Gesture Handler, né? Nós vamos já importar esse Pan Gesture Handler. E aqui dentro do Pan Gesture Handler, aí eu vou colocar os componentes que nós vamos criar. Então eu já vou criar aqui os componentes aqui. Olha, eu vou até remover isso aqui, que eu não vou usar por enquanto. Então aqui eu vou criar um header.tsx.
Então a nossa header, que eu vou colocar só uma view também, eu vou criar todos os componentes dessa forma aqui por enquanto, e depois a gente vai personalizando os componentes. Então eu vou até copiar aqui esse código. Vou criar o componente que vai ser o board. E só vamos botar o nome aqui. Ok. Vou criar mais um componente que vai ser o snake. E mais um componente que vai ser, vou chamar de food, que vai ser a comidinha, né? A frutinha lá que a snake vai comendo durante o jogo. Então vamos chamar de food. Então basicamente esses componentes que a gente precisa criar apenas, né? Não tem muito segredo. E aqui no nosso game, que é o componente principal, ele vai ter o pan_gesture_handler. Aqui dentro ele vai ter um safe_area_view. Aqui dentro eu vou chamar o header, que é o componente que a gente acabou de criar. Depois o board, que é outro componente que a gente já acabou de criar. Depois o snake. Ele não importou. E por último, food. Primeira coisa que eu vou fazer é dar uma estilização aqui para o safe_area_view. Eu já vou copiar esse estilo, tá, pessoal? Para a gente ganhar tempo. Eu puxei o safe_area_view do React Native, que daqui eu vou usar, na verdade, só um hookzinho que depois eu vou importar. Vou deixar sem ele aqui por enquanto. Então, safe_area_view, o style sheet e o dimensions que eu vou usar também daqui a pouquinho, já vou deixar aqui. Então, já vou copiar aqui o estilo, bem simplesinho. Aqui, olha, tá vendo que tá colors P6, que eu queria uma paletinha de cores, eu vou copiar ela também. Então aqui na pasta src eu criei uma pasta styles, e aqui tema, e aqui eu coloquei um arrayzinho com cores, tá? Aí eu chamei as cores de P1 até P7. Então é bem simples, eu vou importar ela aqui, ó. Já resolveu. E aqui no safe_area_view eu vou colocar styles. Container. Pronto. A única coisa que ele fez foi colocar uma cor aqui dentro do nosso safe_area_view. Tirar o terminal aqui por enquanto. Já posso fazer a minha header também. A header também, a nível de programação, ela é muito simples. Então já vou copiar ela pronta para a gente ganhar tempo. Mas para isso eu vou explicar uma coisa aqui primeiro. Eu vou copiar aqui uma pastinha. Eu vou deixá-la aqui também no src. Que eu dei o nome de constantes. E aqui, olha, todas as constantes que eu vou usar no jogo, eu estou deixando aqui. A velocidade, de quanto em quanto que o jogo vai ir pontuando, as posições iniciais da comida e da cobra, o gap, que eu vou explicar o que é, o border radius, vou explicar o que é depois, enfim. Eu criei essas constantes aqui. E por que é importante eu explicar isso? Por que eu estou explicando isso dessa forma? Imagina que eu vou fazer a minha header aqui, tá? Meu componente de header, e eu quero uma altura fixa para ele, porque eu quero saber exatamente a altura que eu estou sobrando para fazer a minha placa aqui, digamos assim. Então, se eu uso essa constante aqui, olha, dentro do game, vou copiar aqui, por exemplo, vou copiar essa constante aqui e vou colocar ela aqui, na verdade. Beleza? E aí, beleza, eu uso ela aqui, eu vou usar essa altura para fazer algum estilo aqui, não tem problema. E aí lá no header, quando eu for usar essa constante, eu importo, né? Ou eu uso aqui, por exemplo, olha, style. Eu coloco aqui, por exemplo, 8. E aí eu copio essa constante aqui, ó, header 8, lá do game. O que está acontecendo aqui, pessoal? Vai funcionar, tá vendo? Ele puxou aqui 40. Só que o que está acontecendo na prática? O game, ele está importando o header, tá vendo? O game está importando o header aqui, ó. E o header, ele está importando alguma coisa do game. Então isso aqui vai gerar um ciclo de importação
que não é recomendado no React Native, tá? Isso pode dar alguns bugs na aplicação, pode fazer não funcionar, às vezes o estilo não carrega, igual aqueles CSS antigos, né, que demorava para carregar o CSS, o site fica com aquele desconfigurado. Então, nunca façam isso aqui, pessoal. Exporte uma constante num arquivo que você está importando um segundo arquivo que vai usar aquela constante, né? Então, por isso que eu criei uma pasta separada para as constantes, tá? Para eu não ter o risco de importar as constantes num arquivo que está sendo importado num arquivo principal. Então, é só esse adendo aí para ter bastante atenção, tá? Então aqui eu criei as pastas de constantes e o header, o que eu vou fazer? Eu vou só copiar o arquivo inteiro que eu tenho já de header e vou colar aqui e vou explicar cada pedacinho. A header, pessoal, ela vai receber o quê? Um valor top, que é um número para eu saber uma margem top mesmo, né? Negativa, digamos assim. Vai ter uma função de reload, que é para reiniciar o game, uma função de pause para eu pausar o game. Eu vou precisar de saber se ele está pausado ou não, para eu mudar o ícone de pause para play e pause, né? E aqui o score, né? Que é a pontuação atual. Então, basicamente, eu estou exportando aqui uma função que tem essas propriedades, né? Estou usando TypeScript, acho que é o primeiro vídeo que eu faço com TypeScript, tá? Então, basicamente, aqui o componente ele tem esse estilo aqui. Ele tem a altura, que vai ser o header age, que é aquela constante que a gente criou, né? Mais um valor de top, que eu vou explicar depois o que é esse top aqui, tá, pessoal? É exatamente aquela distância que o aplicativo vai pegar depois, tá? Já vou fazer essa função direto para a gente já aprender como é que faz e já usar. Depois eu vou ter uma margem top negativa nesse valor para minha header subir e ocupar atrás do not aqui, um padding top desse mesmo valor top, que é basicamente, igual eu estou falando, é a altura desse not aqui, e um pad horizontal. Então, basicamente é só isso. E aqui dentro eu tenho uma view com um botão para fazer o reload, um botão para fazer o play e pause, e o score. E o resto é estilização. Então, eu vou salvar esse arquivo aqui, ele vai dar um erro, tá? Porque o game aqui ele não está passando nenhuma dessas propriedades. O TypeScript já está até reclamando aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é já fazer essa função para eu pegar o valor do top, tá? Como é que eu faço isso? Vou importar esse use safe area insets. Isso aqui eu pego o que eu tenho de sobra no topo e no bottom aqui, tá? Vou mostrar certinho como é que a gente faz isso e já vou copiar aqui também todas as propriedades que eu preciso. Então, score, a gente ainda não tem, vou deixar zerado. Se o game está pausado, eu vou colocar true, por enquanto, que a gente também não tem, vai ser um booleano. E essas funções aqui também a gente não tem ainda. Então, vou deixar só um vazio aqui, né? E aqui, olha, o top vai ser insets.top. Então, ele vai pegar o valor do insets.top. Então, a nossa header já está pronta, tá? Então, o que ele está fazendo aqui, pessoal? Recapitulando a nossa header. Eu estou pegando aqui a altura, vai ser a altura da header que eu coloquei de 40 pixels, mais o top. Então, a altura de 40 pixels é só daqui até aqui. Só que eu estou adicionando o top, que é o tamanho desse not aqui. A margem top eu estou dando negativo de top. Porque se eu não fizer isso aqui, olha, se eu colocar aqui a margem top zerada, a nossa header vai ficar aqui embaixo, tá vendo? Então, menos top quer dizer que eu estou pegando o tamanho do... Aqui dá para ver o tamanho desse inset top, tá vendo? Ó, ele vem até aqui, ó. Quando eu dou menos top, ele cola a minha header lá no topo por trás do not, tá? O background color, o padding top também de top para ele pegar essa distância aqui e não colar meus ícones, né? Deixar um padding aqui. E um pad horizontal de 20 para dar essa beiradinha aqui dos dois lados. Simples assim a nossa header. Se eu voltar aqui no game e colocar aqui false, ele vai trocar o ícone aqui do play e pause. Beleza? Então, nossa header está pronta e é bem simples. Os outros componentes que for um pouco mais complicado, eu vou agarrar um pouquinho mais de tempo, tá, pessoal? Mas os componentes que são só básicos do React Native aqui, a gente vai passar rapidinho. Agora vamos para a nossa
no nosso board, que vai ser aquela placa quadriculada que vai ficar aqui de background para o jogo, né? Eu vou copiar ela aqui também daqui a pouquinho, mas vamos explicar como é que isso funciona. Vou copiar ela aqui, vou colar aqui e vou explicar para vocês como que funciona isso aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui nas constantes. Olha, eu tenho uma constante aqui, calls, que é o número de colunas, né? Então, por exemplo, se eu coloquei 20, quer dizer que eu vou ter 20 colunas aqui. Então, a nossa board ela vai ser de 20 colunas por X linhas. As linhas, como é que eu vou calcular as linhas, pessoal? O tanto que está sobrando aqui da minha tela. Então, como é que eu faço isso? Vamos lá para esse cálculo das linhas. Vou copiar aqui também para ganhar tempo, que é bem simples também. Vou pegar aqui, debaixo do inset, linhas, vai ser math.floor, que é para arredondar para baixo o número inteiro, né? Tem que ser o número inteiro. O nosso age, que vem do dimensions, que eu vou importar aqui também. Nossa altura, menos o inset stop, que é aquela borda que sobrou aqui em cima, que eu já descontei aqui na header, menos o inset bottom, que é a mesma área de segurança que eu tenho aqui para baixo, menos o header height, que é a altura, a constante também que eu criei de altura da header. Isso aqui dividido por pixel. Opa! Vamos importar o pixel também das constantes. E o que é o pixel, pessoal? Nas constantes a gente vai ver aqui que o pixel é a nossa largura dividida pelo número de colunas. E por que eu coloquei aqui math.floor? Porque eu quero pixels exatos também. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a nossa largura dividida pelo número de colunas, eu tenho a largura exata do pixel. E aqui embaixo, olha, eu criei para... Imagina que eu tenho uma tela aqui de... Vamos lá, 414 de largura, dividido pelo meu número de colunas, 20, olha aí, deu 20,7, quer dizer que o meu pixel ele teria 20,7 de largura, mas eu não quero que ele fique com 0,7, porque depois essas divisões de números com vírgula podem dar pequenas diferenças e atrapalha na hora de fazer esses cálculos para nós. Então o que eu fiz? Eu coloquei ele como 20, que é o math.floor vai puxar para 20, e depois eu criei uma borda que vai ser a largura dividido pelo o resto da largura dividido pelo número de colunas, que seria o resto dessa divisão aqui, tá? E aí eu divido por 2, porque a nossa vai dar uma margem horizontal aqui, olha, digamos assim. Imagina que eu gastei só 400, ó, 20 vezes 20, deu 400. Então, naquela conta sobrou 14 pixels, porque a minha tela tinha 414 pixels. Então, eu coloco 14 por 2, que vai dar exatamente 7 pixels. Então, a minha placa, né, ela vai ficar com uma margem aqui horizontal de 7 pixels de cada lado. Eu chamei de border aqui, mas na verdade é a minha margem da placa, tá bom? Então, basicamente isso. Esse gap aqui, olha, é a minha borda de cada pixel, é o espaçamento entre cada pixel, mas ele na verdade não é um espaçamento que eu vou usar como uma borda mesmo. Qual que é a diferença da borda para o espaçamento? A borda ela é dentro da view e a margem ela fora da view. Então, bora lá para nossa placa. Eu vou salvar aqui, vai dar erro de novo, tá? Mas enquanto eu explico aqui. O que é a nossa... Vou tirar tudo que eu não estou usando aqui, o text, o dimensions. Então, o que é a nossa borda, né? A nossa placa? Ela é só isso aqui, ó. Esse componentezinho simples aqui. Eu peguei a nossa quantidade de colunas, a quantidade de colunas e a quantidade de linhas, e eu fiz um array, que é o número de linhas vezes o número de colunas. Esse fio zero aqui é só para o array existir, tá, pessoal? Então, eu criei um array com o tamanho de linhas e colunas que eu vou precisar. Simples assim. Imagina que eu tinha Imagina que deu 70 linhas e 20 colunas, que o número de colunas é fixo. Então deu 1.400 pontos, tá? Então esses 1.400 pontos, eu chamei de dots aqui, eu vou fazer um map, eu não preciso dele, né? Porque aqui é só um array de 0. A única coisa que eu vou usar é o index, para não dar aquele erro de unique, né? No React Native. Então eu fiz uma view, que é a borda que ela tá
Position Absolute, o Margin Horizontal de borda que eu expliquei lá no outro vídeo, na outra parte das constantes aqui, Display Flex, Flex Direction Hall e Flex Wrap. O que ele está fazendo? Eu estou pegando várias views, né, que são esses pixels aqui, né, ó, que ela tem a altura do pixel e a largura do pixel, o border color, uma view bem simplesinha. Estou fazendo um map, né, nesse array de dots, e eu estou criando uma linha, uma view com flex. Só que como eu estou dando flex direction hall, ela ia alinhar todas, né, na horizontal e ia sair fora da tela aqui, né? E aí como eu dou flex wrap, ele chega no final da tela, ele quebra automaticamente de linha. Então basicamente é isso. E aqui no game, o que eu preciso aqui do border? O número de linhas e o número de colunas. E a mesma coisa que eu passei aqui nesse top aqui, para ele saber qual que é a distância que eu vou dar do topo aqui. Então, o número de colunas eu vou importar, que é uma constante também. E a nossa placa já deve estar pronta. Então, bem simples, tá vendo? Aqui é aquela borda que eu falei, dos dois lados. A placa, basicamente, eu só estou pegando o número de linhas e colunas e fazendo um array map. Esse espaçamento aqui, pessoal, que parece que é um espaçamento, na verdade não é. Ele é basicamente só um border width aqui, tá vendo? Que eu estou dando na largura do gap. Antes de ir para a snake aqui, pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer é já tratar os gestos aqui, tá bom? Então eu vou criar essa função aqui, ó, onGesture_Event, e eu já vou chamar uma função aqui, que eu vou chamar de handleGesture. Vou pegar essa função e aqui eu vou fazer passo a passo para ficar, né, bem explicadinho para vocês. Então, function handleGesture. Essa função ela vai receber um evento que é o pan. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, pan gesture handle event. Isso aqui. Isso aqui é só para TypeScript, tá, pessoal? Não é obrigatório. Você pode colocar N, alguma coisa assim, mas isso aqui vai te ajudar, né, a encontrar, né, os caminhos, né? Então, quando eu colocar, por exemplo, event ponto alguma coisa, ele já vai puxar que é um native event por causa do TypeScript, tá? Então, desse evento, eu vou pegar dois tipos de eventos só. Ele tem mais eventos, mas eu vou importar apenas dois. Então, eu vou pegar aqui, ó, event ponto native event, e daqui, olha, eu vou pegar o translation x e o translation y, né? O x e o y, né? A única coisa que me importa aqui nesse pan vai ser essas duas constantes aqui. Então, como eu falei, nós vamos trabalhar com valores absolutos. Então, math.abs de valor absoluto. Então, se o valor absoluto do x, que é o translation x, for maior do que o valor absoluto do y, significa que nós estamos mexendo na horizontal. Aí eu vou colocar aqui, ó, slide horizontal. Se não, aqui eu vou colocar slide vertical. Isso ainda não é o suficiente, eu saber que está na horizontal ou vertical. Depois que eu sei que está na horizontal, aí eu vou pegar um outro comparativo. Se o x for maior do que zero, vou fazer o else aqui também. Se o x for maior do que zero, quer dizer que eu estou movimentando para a direita. Se não, esquerda. E vou fazer o mesmo aqui no vertical, né? Só agora vai ser o y. Se o y for maior do que zero,
quer dizer que eu estou indo para baixo. Se não, estou indo para cima. Vou colocar a pequena, tudo em inglês. Então olha que simples, eu vou colocar um console logo aqui. Também vou mudar para inglês, né? Então, olha, se eu passo de cima para baixo... Opa, tá invertido aqui. Aqui eu inverti o sinal, né? Tem que ser maior do que 0. Então, se eu passo de cima para baixo, ó, baixo, up, direita, esquerda. Então, é assim que eu vou fazer o controle do jogo, para eu movimentar a minha cobrinha, né? Se ela está indo para cima ou para baixo, então se eu quiser que ela desça, eu passo o dedo para baixo. Se eu quiser que ela sobe, para cima. E aí por aí vai. Então, bem simples essa parte também, mas é uma coisa que talvez poucos aqui têm costume de usar no dia a dia, né? Então, por isso que eu garrei um pouquinho mais nessa parte aqui. Vou copiar aqui também a minha pastinha, vou colocar aqui no Source, dos tipos. Então, pessoal, a coordenada aqui ela vai servir tanto para a coordenada da cabeça, digamos assim, da Snake, como também para a fruta, né? Então, esse tipo coordenada aqui, essa interface é para isso. Agora, pessoal, o enum, não sei se vocês conhecem do TypeScript, é só quando eu quero fazer alguma tipagem que ela é constante, né? Então, por exemplo, eu sei que a direção ela só pode ser direita, esquerda, para cima e para baixo. Então, eu já deixo isso aqui definido, né, na minha tipagem, para ninguém tentar dar uma direção diferente dessas 4. Então, o enum aqui é para essa coisa que eu posso enumerar e é aquilo ali e acabou. E eu tenho aqui também, já criado aqui, o meu limites, que vai ser o meu mínimo na vertical, o meu máximo na vertical, o mínimo na horizontal e o máximo na horizontal, que representa, pessoal, onde que o jogo acaba por exemplo, se a cobrinha ela chegar aqui, olha, o mínimo que eu posso vir aqui e o máximo que eu posso vir aqui, tanto na horizontal quanto na vertical. Então é bem simples essa parte aqui também. E aí eu já vou vir aqui no game e já vou criar um estado para essa direção que eu vou chamar de direction. Já vou importar aqui o use state, vou importar aqui também o direction, né, dos meus types. Então o direction default aqui eu deixei direita, mas aí cada um faz do jeito que acha melhor. Eu deixei assim porque nas minhas constantes aqui, vocês forem reparar, a posição inicial aqui da cabeça da Snake aqui, ela tá 3, 3, então seria 3 quadradinhos, 3 pixels aqui, né? O pixel que eu falo é esse quadradinho, tá? 3 quadradinhos, né? Na verdade 4, né? Que começa do 0, na horizontal e mais 4 na vertical, então seria aqui a posição inicial. Então é mais fácil ela ir para a direita, né? Ou para baixo, aí fica a critério de vocês, beleza? Isso é só a direção inicial. E aí eu já posso, né? Em vez desse console aqui, já aplicando o sect direction, né? Vou colocar aqui, ó. Por isso que é bom criar o enum, né? Que eu coloco direction, ponto. Ele já me dá as opções, né? Que é o left. Aqui vai ser o down. Então vou... E aqui o up. Então a parte de direção já está ok, beleza? Eu preciso agora começar a construir aqui a minha Snake e depois fazer a movimentação, né? Vou copiar aqui o meu componente de Snake e vou colar aqui e vou explicar ele passo a passo, tá? O componente em si, pessoal, ele é simples também, né? Eu vou pegar aqui o Snake, que vai ser um array de coordenadas, né? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E vou fazer um map nele e para cada um eu vou retornar uma view, né, com esse estilo aqui, beleza? Que vai ser a largura do pixel, a altura do pixel, com aquela mesma borda, a cor da borda vai ser a mesma cor daqui, só para a gente não ver essa borda. Ela vai ter um border radius, né, vai ser redondinha,
ela vai ter um top que vai ser a minha coordenada x, ó, o top dela, a minha coordenada y, vezes o pixel, né? Por exemplo, que aqui é a minha largura, né? Porque aqui, pessoal, essa coordenada x e y aqui, ela é em pixels reais mesmo, né? Imagina que esse telefone aqui ele tem 400 pixels. Só que eu estou considerando que cada quadradinho desse aqui é um pixel. Então eu pego o meu y e multiplico pelo pixel, mais o top, que é aquele inset top que a gente calculou, mais o header, a altura da header aqui, beleza? Então essa aqui vai ser a minha posição. Então quando eu der uma coordenada xy, eu não vou dar uma coordenada xy em coordenadas reais de pixels reais da tela, e sim coordenadas xy dessa placa aqui, né, de quadradinhos de pixel. Cada pixel meu aqui, então se eu falar um x3, vai ser o meu quadrinho, o meu segundo 0, 1, 2, 3, vai ser o meu quarto quadrinho aqui, beleza? A mesma coisa para o left, na verdade eu fiz foi o top, né? Seria aqui, ó, um 0, 1, 2, 3. E o meu left, mesma coisa, 0, 1, 2, 3. Então, para ficar mais fácil e eu não trabalhar com pixels reais, eu fiz aquela conta lá no início nas constantes, né? Para calcular o tamanho desse quadradinho. E aí eu vou trabalhar as coordenadas, olha, 3 por 3 aqui, na verdade é o quadradinho 3 na coluna e o quadradinho 3 da linha, tá bom? E um background color aqui vai depender. Olha o que eu estou fazendo. Como eu estou fazendo um map aqui, aquela snake ela tem uma cabeça, né? Para a gente ver para onde que ela está indo. Então, se eu tiver aqui na cabeça dela, que é o index 0, eu vou usar uma cor, que é essa P7 aqui, olha, que é um amarelinho. Cadê? Styles. Ó, P7. E se não, eu vou usar o P2, que é essa aqui. Então, para o resto do corpo é essa cor aqui. Bem simples, então. E aqui a mesma coisa que eu estou fazendo, usei index. Se for o index 0, se for a cabeça, eu vou colocar 99. Por quê? Porque às vezes você está descendo com ela assim, ó, e você aperta, em vez de você fazer a curva para voltar, você só aperta para cima de novo. Ela vai simplesmente passar por dentro dela mesmo, né? Então, como aqui eu não estou fazendo aqueles negócios de se bater no próprio corpo, acaba o jogo, então ela pode cruzar o próprio corpo, então não tem problema. Mas para isso, quando isso acontece, eu quero que a cabeça passe por cima, para eu ver onde que a cabeça está indo. Então, por isso que eu coloco esse z-index na 99 aqui. Position absolute e o Q aqui também, né, valendo o index para não dar erro. Beleza? E aqui eu tenho que a cada nó né, da cobrinha, né, a cada pedacinho dela, eu vou ter uma coordenada e aqui o número. Né, cada nó vai ser uma coordenada. E aqui eu preciso do top e do snake. Esse snake aqui vai ser um estado, pessoal, de um array de coordenadas que eu vou passar também. E aqui eu tenho as constantes que eu já criei, os tipos também que a gente já está usando, e é só isso mesmo. Eu vou salvar aqui, vai dar um erro, então melhor eu vou preencher aqui primeiro. Vamos criar já de cara esse estado da snake, né? É um array de coordenadas, vou importar isso aqui, e vou importar esse start aqui também. Então é um array de coordenadas, olha, se eu for vir aqui nessa constante aqui, olha, de snake start, é um array com uma única coordenada, que seria a cabeça da snake, tá bom? Então, já criei esse snake aqui, e eu vou lá no meu componente snake, e eu vou passar essa snake, e vou passar o top também, que eu estou passando para todos os componentes aqui, ó. Vai parar de dar erro, e ela já apareceu aqui, se você for contar, ó, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Vamos já criar a função, então, para movimentar, né, a minha snake aqui. Então vamos criar essa função, function move snake. Então essa função, eu vou ter um switch aqui de direção, ó, vou copiar ele para ficar mais fácil. Antes disso eu vou criar essa constante head aqui, olha, que é para eu fazer o quê? Eu vou pegar a coordenada, digamos assim, da minha cabeça da snake, ou seja, o meu estado snake na posição 0, que vai ser sempre esse quadradinho amarelo aqui, e ele vai ser a head da minha snake. Então, por que eu movimentar aqui a minha cobra, na verdade, ela é na prática? Eu peguei a head da snake e eu vejo, se o direction é right, que é o padrão aqui,
o que eu vou fazer? Eu vou aumentar 1 no meu X. Então eu vou aumentar um quadradinho, tá? Não é um pixel, um quadradinho, então ele vai vir para cá. Se for left, eu vou diminuir um quadradinho. Se for down, eu vou aumentar um quadradinho no Y. E se for up, eu vou diminuir um quadradinho no Y. Então, basicamente, é assim que eu movimento a minha snake. Aí, deixa eu pegar aqui no final do switch. Eu dou um set snake aqui. Eu vou pegar tudo que já está na snake mais a head. Do jeito que está aqui, pessoal, o que vai acontecer? Quando eu começar a rodar isso aqui, ele vai movimentar a cabeça da snake, mas ele vai criar um rastro aqui, né? Ele vai manter o pixel dessa posição no mesmo lugar. Então eu vou ter que cortar sempre. Se eu estiver só movimentando ela, o que eu faço? Eu adiciono um pixel, né? Que vai ser esse head aqui na snake e removo um da snake, tá? Depois nós vamos ver isso mais na prática. Eu vou criar mais alguns states que a gente vai precisar aqui. Se o game acabou, né, game over, ou se ele está pausado, tá? E aí eu vou usar esses dois states aqui mais o snake para controlar se eu posso movimentar ela ou não. Ela que eu falo é a snake, tá? Então vamos lá, vamos criar isso aqui, olha, nessa posição aqui em cima dessas funções. Vou importar o use effect, essa função reset game. Eu vou copiar ela aqui também, vocês vão ver que ela é bem simples, ó. Vou copiar ela aqui também. O que essa função faz? Aqui o food ainda eu vou deixar comentado que a gente ainda não, e o score também que a gente não está fazendo ainda. O speed aqui é uma constante. E nós vamos ver o que esse use effect aqui está fazendo, pessoal. O que ele está fazendo? Se eu tiver qualquer alteração no snake, ou no game over, ou no paused, né, qualquer um desses três aqui que alterar, eu vou chamar esse use effect. Se não tiver game over, ou seja, se eu não tiver perdido, ele vai criar aqui um set interval. E se o game não tiver pausado, eu vou chamar a função moveSnake. E esse speed aqui é a velocidade que eu quero que ela mova, tá, pessoal? Então vamos lá nos constantes, ó. Eu estou colocando aqui 50, então seria 50 milissegundos, tá? De 50 a 50 milissegundos. Normalmente, não sei porquê, às vezes essa velocidade, esse speed aqui, ela tem uma sensação diferente no emulador aqui. Mas basicamente isso aqui é um timeout, né? Um timeout não, né? Um intervalo, né? O que eu estou pegando aqui de 50 a 50 milissegundos, eu estou vendo se o jogo não está pausado e eu vou chamar essa função moveSnake. Ou seja, se o direct tiver right, ele vai aumentando um enquanto o jogo não terminar ou não for pausado, tá? E se não, ou seja, se o gamer tiver acabado, eu vou dar um reset game, que é onde eu volto aqui para o lugar e volto a direção para right, volto tudo para o estado inicial do game, tá bom? Do jeito que está aqui, eu acho que ele já vai movimentar, mas ele vai ir adicionando. Eu vou salvar aqui. Ó, tá vendo? Coloquei para direita, esquerda. Ele tá, como eu falei, tá movimentando, tá funcionando. Ele já tá pegando, ó, já tá pegando os meus movimentos e já tá movendo aqui. E ele não vai parar, não vai dar erro, não vai dar nada. Ele vai continuar movimentando porque a gente não está tratando nada disso ainda. Então o que eu vou fazer, pessoal? Primeira coisa, vou voltar aqui, ó, game over para true, só para ele reiniciar, beleza? Se eu colocar aqui para false aqui, ele vai voltar a mexer, mas nós não vamos mudar isso agora. E nós vamos tratar essas questões aqui na movimentação, ou seja, se o game já acabou, se ele bateu nas paredes, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Aqui, ó, isso aqui não vai ser isso aqui, vou cortar aqui porque não é agora. Nessa parte aqui, em vez de eu já setar a snake aqui, eu vou fazer um teste. Vou testar se o game tá over, e para isso eu vou pegar a minha head, que é a cabeça da snake, e os meus limites. Vamos criar esses limites aqui agora. Esses limites aqui, olha, vai ser uma constante, ó. Deixa eu colocar ela bem aqui. Ela vai ser do tipo limites, eu já tinha explicado isso lá na parte dos types, né? Que eu vou ter, o mínimo no x vai ser 0. O máximo vai ser o número de colunas, que é 20 menos 1. Por quê? Porque o nosso index começa em 0, tá? Mas o número de colunas aqui eu coloquei
20. Então vai do 0 ao 19. O meu mínimo, ele é 0 no Y e o máximo é o número de linhas menos 1, tá bom? Então basicamente esse aqui é o nosso limite. E agora eu vou copiar uma pastinha aqui. Copiar. E eu vou explicar um pouquinho melhor também cada uma dessas funções aqui. E uma pasta úteis. Lembrando também, pessoal, que esse projeto ele vai estar no GitHub. Então não precisa ficar preocupando em pausar o vídeo. Tenta só entender mesmo. Depois você copia o projeto lá. Então na função aqui, olha, eu tenho aqui, ó, test game over. Que eu pego a minha snakehead, que é esse pontinho amarelo aqui, e os meus limites. E eu tenho que ver se o meu snakehead ele excedeu algum desses limites. Então eu já dou um return aqui, olha, que é o seguinte: se ele for maior, se o x for menor do que o mínimo, ou se o x for maior do que o máximo x, ou se o y for menor do que o mínimo y, ou se o y for maior do que o máximo y, de qualquer um desses casos ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar false. Se ele retornar true, ele vai já dar um game over. Set game over. Eu vou importar essa função aqui. É uma função bem simples também. E vou importar o haptics. Deixa eu ver se ele não achou sozinho aqui. Deixa eu importar manual aqui. Dessa forma aqui, ó. Asterisco, as haptics do haptics. Não vai dar diferença para nós aqui no jogo de demonstração, mas quando você vai testando no celular vai dar diferença, né? Vai dar aquele... Aqui é o haptics.type erro, ele já dá aquela vibração que é meio que lateral, assim, né? Diferente do success, né? Beleza. Então, eu estou movimentando. Se ele definiu que o game está over, ele já vai parar e nem vai movimentar a minha snake. Aí, se não, né, aqui já tem um return, ele já termina a função aqui. Se ele passar direto, por enquanto, o que ele vai fazer? Ele vai setar a minha header, a minha snake, que vai ser a header nova, que eu acabei de adicionar um ou diminuir um, alguma coisa assim. E eu vou dar um slice, eu vou tirar o último item da minha snake, né? Assim que vai dar essa sensação de que ela está movimentando. Agora já não vai dar mais aquele... ela vai crescendo sozinha, né? Então como é que eu faço isso? Eu vou voltar aqui para false e vou deixar o jogo rodar. Ó, vim para baixo, para o lado, para baixo, para cima, direita, esquerda. Ok, e se ele bater na parede, ó, acabou o jogo. Do que ele voltou para a posição inicial. Eu tenho que reiniciar. Aqui ainda nós não criamos essas funções aqui ainda, né? Já vou até criar essas funções aqui também, que são bem simples também, que vamos lá no nosso... Aqui, ó, onde é que está pause e reload, que eu vou só substituir por set is game paused, né? Eu nem vou criar uma função, já vou setar o estado aqui direto. Então se eu salvar aqui, ele vai começar a rodar o jogo, vai bater, tum, apertei aqui de novo, vai começar a rodar o jogo de novo. Se bater em qualquer lugar, ele para e volta no início. E eu posso pausar, ó, o jogo. Só que aqui ele não está pegando se ele está pausado. Tá vendo que ele não mudou o ícone? Então esse pause de aqui vai ser is game pause. E aí quando eu reiniciar aqui... Bom, agora a única coisa que falta é eu criar aqui a minha comidinha aqui da cobrinha, né? E fazer os testes nela. Se a gente for lá no componente de food, eu vou copiar ele aqui também. Vai ser bem interessante mostrar isso para vocês, porque inclusive foi no vídeo que eu assisti, que eu vou deixar na descrição aqui, o dev ele não conseguiu fazer funcionar essas frutas de forma aleatória, tá? E vamos mostrar aqui como que faz isso funcionando. Aqui, olha, basicamente a minha food é o seguinte: eu vou pegar aquela coordenada também, né? Ela tá mesmo tamanho, né, do pixel, igual a nossa cabecinha aqui da snake. Ela também trabalha com coordenadas da mesma forma que o pixel. E ela é um emoji, né? E eu tenho um emoji aqui aleatório aqui. Então toda vez que eu carrego esse componente food, o que ele vai acontecer? O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma fruta aleatória, né? Ele está pegando aqui o tamanho do array de emoji, né? Se eu aumentar aqui mais um emoji, ele não vai ter problema, porque ele está pegando o length. E ele está pegando aqui
um aleatório dentro deste tamanho aqui, beleza? E aí ele vai exibir esse emoji. Então, um componente super simples também. Ele vai dar erro porque eu não estou passando as coordenadas, né? Vamos lá no game novamente. Vamos tratar esses erros aqui. A mesma coisa. Agora eu vou criar, vai ter isso aqui. Eu vou criar um estado também para o food aqui, set food. Vou criar aqui debaixo do snake. E ele também tem um food start, que é uma constante também de coordenadas, então acho que não vai dar erro. Só que olha só, toda vez que cada vez que movimenta, cada vez que eu tenho uma nova posição para snake, ele também está carregando, porque isso aqui é uma tela do React Native. Toda vez que um estado muda, ele recarrega toda a tela. Então aqui, olha, se eu der um play aqui, ó, ele deu vou reiniciar o jogo de novo, ó. Tá vendo que eu tô indo, ó, e a fruta tá que muda. Não sei se foi esse o problema que o outro desenvolvedor teve, né? Mas foi o que ele falou no jogo dele, no vídeo dele, que ele não conseguiu fazer funcionar isso aqui de forma aleatória. E como que a gente corrige isso aqui, pessoal? A forma é até simples, né? Eu vou criar aqui uma constante, eu vou chamar de random food. Isso aqui vai receber um use memo, tá? Para memorizar um valor. E toda vez que eu alterar o food, aí sim eu vou retornar esse nosso componente food aqui, ó. Remover ele daqui e retorno ele aqui. Vou importar o use memo. O que isso aqui vai fazer, pessoal? Em vez dele recarregar esse componente aqui toda vez que muda qualquer estado da aplicação, por exemplo, o snake está mudando, o game pause, tudo está mudando, ele não vai mudar isso aqui. Ele só vai mudar se eu mudar o state food, que é se eu mudar a coordenada da comida. Então, como que eu importo isso aqui no jogo? É só colocar aqui como se fosse um valor, né? E escrever aqui random food. Simples assim. Só de eu fazer isso aqui, olha lá, a comida já não está mudando mais, ó. E quando eu alterar a coordenada dela, aí sim ela vai pegar um novo emoji. E agora, para eu fazer isso, né? Eu vou copiar aqui mais uma função que eu vou colocar no lugar desse setSnake aqui, dentro do moveFood ainda. Eu vou importar essa função, essas funções aqui. Eu vou copiar o estado de score também, que é onde que eu vou colocar a pontuação do usuário. Nós já estamos acabando o vídeo aqui, ó. Então esse score aqui vai ser a pontuação do usuário, tá? Que vai aparecer aqui na minha header. Eu já vou até passar ela aqui para o meu componente header, ó, tá 0, ó. Vou passar o score. Então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Esse increment aqui é o meu increment que é aquela constante também que a gente já criou. Então tá indo de 10 em 10. Então primeira vez que eu comer uma frutinha, ele vai para 10. Segunda vez 20 e por aí vai. Essa função aqui, olha, eu vou testar se ele comeu a comida. Como é que eu vou fazer isso? Se a coordenada XY da minha head foi igual à coordenada da comida, quer dizer que eles se colidiram. Então eu vou eu vou dar uma nova posição aleatória para a fruta, né? E aí ele vai trocar também a fruta. E eu vou setar a minha snake, que vai ser a minha head, mais a snake inteira completa. Ou seja, que eu não cortei a cauda da snake. Aí ele vai aumentando vai só aumentar a cabeça na snake que eu já tinha antes. Caso ele não tenha colidido com uma fruta, ele vai pegar a cobra vai ser a cobra anterior mais a cabeça menos o elemento anterior. Ou seja, ela não cresceu. Simples assim. Vamos lá nessas funções para você ver como é que funciona. Basicamente, olha, testar se ele comeu a comida. Ele vai pegar a coordenada da cabeça da snake e a coordenada da frutinha. Se foi igual, XY, isso aqui foi uma outra coisa que eu fiz bem diferente do vídeo original. Ele não estava trabalhando com pixels igual eu trabalhei, quadradinhos, né? Então, para saber se teve essa colisão, ele criava uma área em volta, né? Porque o pixel por pixel mesmo, tipo assim,
Imagina que eu tenho 500 pixels de largura por 1000 de altura. Para eu saber se pegou, se eu colocasse isso aqui, olha, igual, às vezes ele ia passar assim em cima, mas o centro das duas não estava encostando pixel com pixel, então ele daria um erro. Então por isso que eu criei também dessa forma, né, por quadradinhos. Então se o x e y foi igual, quer dizer que ele comeu a comidinha aqui dele. E aí ele seta também aqui o score. Então basicamente é isso. Olha, se eu salvar aqui agora, vamos tentar. Aqui a resposta é um pouco lenta. Olha que dificuldade. Então comeu, olha, cresceu o tamanhozinho e cresceu lá no score também. Ó. Vou dar pausa aqui, pausou o jogo. O jogo está funcionando. Basicamente é isso, né? Vocês verem que a maioria dos componentes eu fui importando já pronto, né? Eu já tinha feito esse aplicativo antes de fazer o vídeo, obviamente, para eu entender tudo que eu precisava entender para conseguir passar para vocês. Mas, né, eu acho que a maioria das coisas aqui que eu passei de forma mais rápida é porque são componentes muito simples mesmo do React Native. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já fazia um tempo que eu não postava. Qualquer coisa, escreve as dúvidas aí no comentário, beleza? Falou, até a próxima, fui!